Tá passando, Bela? Apareceu outro aqui. Apareceu outro, né? Ah, tá direitinho. Como é que você pode ser tão cara de... Não acredito.
Boa tarde. Andrei, podemos começar ou você acha melhor esperar um pouquinho? Acho que por mim tudo bem, Bela. Não sei. Por mim pode começar assim. Eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu na última. Então tá. Tem mais alguém querendo entrar? Bom, gente, os avisos são os mesmos de ontem, tá? Nós estamos gravando de modo que depois possa ser disponibilizado, né, no site da CEMEP. Alguém tem alguma dúvida sobre os avisos? Só para a gente não ficar repetindo o que vocês já viram ontem. Tem alguém novo aí? Acho que podemos começar, né? Então vamos lá, Andrei. Vou descompartilhar a tela e sair de cena. Tá, obrigado, Bela. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aí de novo me aturando nesse último dia, né? Segundo e último dia. Foi bom ontem, foi legal a experiência. Eu acho que as perguntas foram legais, gostei da participação do pessoal. Eu vou fazer uma breve revisãozinha assim, do que a gente falou na última aula, para se alguém perdeu e tal, né? A gente deu a ideia do que é o LaTeX, né? A estrutura básica, como é que é o funcionamento básico dele, do que seria um arquivo.tec, e a gente falou de algumas coisinhas, né? A gente começou a construir um arquivo, cada um começou a construir o seu, né? E aqui eu vou dar uma repassada rápida em algumas coisas que estão escritas aqui para a gente não se perder. Lembrando que a gente tem a primeira parte do documento.tec, que é o preâmbulo, né, onde a gente define, chama pacotes, define novos comandos, né? Na primeira linha do preâmbulo, a gente coloca qual é a classe que a gente está utilizando, ok? Aqui eu estou usando a classe book, tá? Coloquei aqui a opção para A4, tá bom? Carreguei alguns pacotes, eu comentei desses pacotes na última aula, tá? Não vou ficar enfatizando aqui. A única coisa que aqui eu fiz a mais foi adicionar aqui a ênfase no título do trabalho para a citação padrão MBNT como sendo negrito. Não sei se vocês lembram, na última aula ela estava aparecendo o título em itálico, né? A gente padronizou para todo o título ser em negrito, né? Observe o seguinte, né? Como que funciona bem aqui a BNT. Por exemplo, aqui, lembra que a gente tinha feito um exemplo de livro e um de artigo, né, de revista? Lembra que lá na BNT o destaque para o título, para o caso de artigo, vai para o nome do periódico, né? Ok? E diferente aqui que vai para o título. Então, observe que o destaque aqui, no caso de artigo, ficou para o periódico e aqui para o título do livro, que seria o livro. Tá? A gente inventou isso aqui. Ok? Então, aqui você pode fazer outras customizações, aí é aquilo de consultar o pacote, né? Aqui são alguns dados do trabalho que a gente está usando para fazer aquela capa padrão do book, da classe book, né? Ok? Aí, assim, a gente começou o documento em si. Esse comando era para fazer essa capa padrão, né? Esse aqui é quando iniciava a parte pré-textual, né? Lembrando que isso serve, esse comando, para classe book, memoir, abntext, tá? O que isso faz de diferença? Ele coloca a numeração sendo em romanos aqui, ok? Deixa de ser arábico, começa a contar aqui, a partir desse elemento, em romanos, ok? Vai fazer isso até que encontre a parte textual, né? Que é feito pelo comando main_matter. Então, lá no main_matter, quando aparecer, ele vai começar a contar como sendo arábico, né? Ok? Observe aqui, ó, recomeçou a contagem sendo arábico. Então, depende de onde você coloca isso aqui. Mas isso só funciona em algumas classes, tá? São essas que eu citei. Esses comandos a gente viu que é para colocar a lista de figuras, lista de tabela e sumário, né? Então, eles estão aparecendo nessa ordem que eu chamei ali, ok? Lista de figuras, lista de tabelas e o sumário.
outra coisa que a gente falou, que quando você coloca um asterisco na frente de uma seção ou capítulo, né, ele não numera. Então, aqui eu, por exemplo, criei um capítulo chamado agradecimentos, então ele ficou isso aqui, ok? Uma coisinha que eu vou fazer aqui que eu não fiz ontem, é porque na Classbook, por padrão, ele abre à direita todo o início de capítulo, né? Ele abre na página da direita, no livro. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou forçar com que ele abra em qualquer um dos lados, tá? Então, para isso, é só passar aqui como opção. Porque, observe que, por exemplo, para poder abrir na direita, às vezes ficam umas páginas em brancos aqui, né? Ok? Então, às vezes ele monta essas páginas em branco. Só para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar aqui uma opção que é Open Any. Então, ele vai abrir em qualquer um dos lados e não vai produzir essas páginas em branco, ok? Ó, agora está uma atrás da outra, tá vendo? Sumiu aquelas páginas em branco. Beleza? Então tá. Aí, feito isso, o que a gente falou também? A gente falou do particionamento, né, de capítulos, seções, subseções, como criar, e começou a fazer inserção de imagens, né? A gente falou dos elementos flutuantes, né? Que, em geral, esses elementos, né? Eles possuem, a gente coloca uma legenda nele, um caption, né? E um label, esse label que é utilizado para fazer as referências cruzadas, tá? Quem perdeu a última aula e quiser dar uma olhada, vai estar gravado, depois a gente disponibiliza, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a falar de mais um elemento flutuante, que não deu para falar tudo na última aula, depois a gente vai passar para o modo matemático, falar rapidamente a diferença do modo texto e modo matemático, que é quando eu quero escrever equações e tal, e depois falar alguma coisa de design, assim, como que eu mudo margem, como que eu mudo rodapé, mas vai ser pouca coisa por causa do nosso tempo, tá? Vocês podem ir aí praticando à medida que eu falo, e qualquer coisa, levanta a mão, chama aí, que a gente faz, a gente vê o que está acontecendo, quais são as dúvidas e curiosidades. Então, só lembrando, né, um elemento flutuante que eu vou falar é a tabela, ok? Eu vou remover isso aqui. Então, só lembrando que quando eu coloquei aqui um begin table, isso a gente fez na aula passada, end table, eu crio esse ambiente para a tabela, né? Eu crio esse elemento flutuante que eu posso citar e referenciar ele no texto, né? Aí eu cito usando o comando /ref conforme a etiqueta que eu coloquei aqui no label, tá? Esse comando label, lembra, ele é tipo um código de barra para a gente identificar um produto, como se fosse isso, né? Sempre que eu chamar por essa etiqueta, com o comando /ref, ele vai se referenciar a esse elemento que contém essa etiqueta, beleza? Então, observe, quando eu faço isso e já coloco um caption e um label, ele criou aqui o ambiente, né? Eu posso citar. É claro que eu não construí minha tabela ainda. Como que a gente constrói tabela, né? Basicamente, a forma assim, mais simples da gente construir é usando um ambiente tabular. Então, a gente vai criar um ambiente dentro do ambiente table que a gente tem lá. O tabular ele vai fazer essas tabulações, ele vai dividir em linhas e colunas, né? Que uma tabela é isso, né? Só que a diferença aqui é que eu vou ter, obrigatoriamente, eu tenho que passar quantas colunas possuem minha tabela, apenas colunas, tá? E como que eu passo essa quantidade de colunas? Eu vou escrever os seguintes marcadores, ou L, R, C, P, ou essa barra, né? O L significa o seguinte, se eu coloco só um Lzinho, aqui eu quero apenas uma coluna alinhada à esquerda. Se eu colocar dois Ls, as minhas duas colunas vão estar alinhadas à esquerda, né? R, C é para a direita e centro. E se eu coloco P, e entre chaves uma largura aqui, por exemplo, 3 centímetros, ele vai colocar uma coluna com 3 centímetros de largura, tá? Então eu consigo controlar. Se eu não defino a largura, a tabela é ajustada automaticamente ao texto, tá? Então, em geral, a gente usa mais isso aqui, o P, quando eu tenho quebra de texto, né? Linha com quebra de texto. Ou eu quero forçar essa quebra, beleza? Então, vamos fazer uma coluna simples. Vou fazer uma tabela bastante simples, né? Então, dentro aqui do table, eu vou começar a fazer essa tabulação. Então, eu vou colocar um begin tabular.
né? Observe que quando eu dei Enter aqui e já selecionei, ele marcou aqui para mim, fazendo 2 colunas, ok? Ambas centralizadas. Vamos ver isso? Então, como que funciona aqui na hora de eu preencher? Eu vou usar alguns caracteres especiais. O e-comercial, ele vai indicar quando eu mudo de uma coluna para outra. E o // ele é quebra de linha, tá? Mesmo no modo texto aqui, se você quiser forçar a quebra de uma linha, você pode pôr um //. Claro que se você deixar a linha em branco, você vai começar um novo parágrafo, mas se quiser forçar uma quebra de linha, é só colocar um //. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu coloco aqui 1, 2, 3, esse cara seria o elemento da minha primeira linha, da primeira coluna. O e-comercial ele vai mudar de coluna, vou pôr o número 7, por exemplo. // vai mudar de linha. Então, vou pôr aqui 32 e aqui 1200, sei lá, esse número aqui, né? Vamos compilar para ver. Então, o que ele está fazendo aqui é só essa tabulação, ó. 2 colunas, né? Ambas centralizadas, ok? Aí suponha que eu queira, vou adicionar uma outra linha aqui, com um texto, né? Número 1, vou usar um e-comercial para pular para a próxima coluna. Número 2, sei lá, //. Caso eu queira fazer uma linha horizontal, logo após essa aqui, basta eu colocar o comando /hline, tá? Isso aqui é para fazer a tabela mais simples, tá, gente? Porque fazer tabela em LaTeX é uma coisa mais chatinha, mas para tudo tem solução, tá? Então, tá vendo? Ó, eu já fiz uma tabela aqui. Observe que meu caption, ele está antes do tabular, por isso a legenda ficou em cima, ok? Da tabela. Então, a ideia básica de fazer tabela é isso. Você usa essas barrinhas aqui para construir as barras verticais, essas linhas verticais. Então, por exemplo, se eu quisesse... É que tabela a gente geralmente deixa aberto, né? Mas se eu quisesse fechar aqui, ele vai construir agora uma antes dessa coluna e outra depois. Tá? Então, eu consigo controlar algumas coisas. Eu consigo fazer várias outras coisas que a gente não vai fazer aqui. Como preencher, por exemplo, como com cor o fundo de uma célula ou de uma linha toda. Tá? Mesclar colunas, mesclar linhas. Eu vou falar rapidamente como é que faz, mas a gente não vai ficar fazendo aqui. Tá? Andriele, pode falar. André, só uma dúvida. A minha tabela não está aparecendo as linhas... a linha mesmo, para separar... Ah, tá. Você colocou esse H... H... pacote no final. Tem que colocar esse comando Hline aqui. Não vi esse. Beleza. Esse comando é que faz a linha horizontal. Aí, por exemplo, se eu colocasse um outro aqui, ele vai fazer uma outra depois dessa linha, né? Observe que eu posso, assim, tem uns pacotes que você pode customizar facilmente essas linhas e tabelas, tá? Um dos pacotes, eu vou escrever aqui no chat, é o Tabu. Quem quiser dar uma olhada na documentação, ele consegue customizar facilmente e deixar bem bonito, tá? Essas tabelas. Por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar um Hline antes, também. Tá vendo? Ele fez aquela de cima ali. E aqui eu vou colocar 2 Hline, só para a gente ver o que acontece. Isso aqui é o modo básico, tá? Se usar o tabu, fica bem mais bonito, tá? Aí ele consegue fazer assim. Tá feinha, né? Mas a gente vai melhorando daqui a pouco. Vou pôr aqui /Hline. Ok? Então, assim, essa é a maneira bem simples de você fazer... Para fazer planilha simples, né? Essa é a maneira da Tranquilo, fazer tabela simples, tá? Então, aqui só um exemplo, né? Okay, eu coloquei alguns exemplos lá. Lembrando, o e-comercial, ele salta para a próxima coluna, o // ele salta para a próxima linha, tá? Então, o que está feito aqui é mais ou menos o que foi feito lá. A gente fez uma tabulação. A diferença é que, por exemplo, aqui eu estou alinhando à direita a primeira coluna e aqui à esquerda a segunda. Bela tinha levantado a mão? Desculpa, Andrei. É porque eu queria saber onde estava aparecendo a mãozinha, que eu não vi a mãozinha da Andrei. Desculpa, perdão. Pessoas. Eu estava lá no chat e não vi. Eu estava vendo onde que era a mãozinha.
Perdão. Nada, que isso. Então, assim, você consegue também mesclar colunas, por exemplo, eu estou mesclando essas duas colunas, mesclar linhas, ok? Para isso, basta você usar um comando cline ou multicolumn, ok? Também dá para usar, se você usar um pacote lá, tem um multi-row também, que você pode mesclar linhas. A gente não vai falar aqui, tá? Mas eu vou deixar o material e as indicações dos pacotes, aí vocês podem brincar lá. Mas olha só que coisa, para eu fazer essa tabelinha aqui simples, né? Olha como é que fica. Um pouco grande, né? Porque tem várias colunas aqui, né? Aqui eu estou mesclando, tá vendo? Estou mesclando duas colunas, tá? Então eu fiz a primeira coluna e peguei as duas próximas, né? É o que acontece aqui, ó. Fiz a primeira coluna e peguei as duas próximas para escrever esse texto primeiro, tá? Mas, para nossa felicidade, suponha que você tem uma tabela lá em Excel, né? Você tem os dados tabulados lá em Excel. Ou no Calc, né? LibreOffice Calc, por exemplo. Existem as aplicações, os sites, né? Mesmo que é o Excel to LaTeX e o Calc to LaTeX, que basta você arrastar os arquivos lá para dentro, ele vai te dar o código em LaTeX com essas tabulações, tá? É bem tranquilo. Além disso, você pode roubar. Se você fizer uma imagem bonitinha, aqui você não precisa colocar o tabular, você pode inserir uma figura, né? Você pode ter um print, né? Se for bem feito, né? Da sua tabela, e você pode incluir uma figura aqui da sua tabela, como sendo uma imagem. Basta você usar o Include Graphics, tá? Vou fazer aqui embaixo só para mostrar. Vou começar uma tabela. Vou tirar esse tabular aqui, tá? Vou colocar um Include Graphics. Eu vou pôr a mesma imagem para não ter que ficar carregando as outras. Né? Mas poderia ser uma imagem de uma tabela, só para vocês verem. Porque aqui, como está no ambiente table... aqui está errado. Okay. Como está dentro do ambiente table, né? Ele está entendendo que isso aqui é uma tabela. Não importa se eu inserir uma imagem ali. Mas está vendo? Ele entendeu como sendo uma tabela. Então, você poderia ter inserido uma imagem de uma tabela. Se for, claro, não vai fazer uma imagem feia, senão vai ficar... O texto faz um trabalho bonito, né? Bem diagramado. Aí, se você inserir uma imagem com uma resolução muito ruim, não vai ficar legal. Ok? Mas tem esses sites. Você pode simplesmente arrastar lá para dentro e ele vai te dar o código. Tá? Então, às vezes, é mais fácil você... Para tabelas muito grandes, principalmente, você fazer dessa maneira. Beleza? Então, no LaTeX ele tem basicamente esses dois elementos flutuantes, a figura e tabela. Você pode criar novos elementos flutuantes. Então, você pode criar ambientes para quadros, né? O ABNTech 2, o ABNTech, se eu não me engano, ele tem já para quadro o ambiente pré-definido. Para os alunos do IFRJ, quem pega aquele template de TCC lá, eu já criei um ambiente flutuante para gráfico e para quadros, ok? Então, lá tem explicando como é que usa. Basicamente, se fazer begin quadro, end quadro, você vai usar o do quadro, tá? E você pode criar novos ambientes usando o pacote new float, tá? E você cria novos ambientes flutuantes. Andriele, pode falar. Uma dúvida sobre a indentação, Andrei. Influencia ou é só para o código mesmo, visual? A indentação Aí dentro do código. Quando a gente... da tabela? Para tudo, na verdade. Então, porque assim, você tem como controlar a indentação dos parágrafos, né? A gente... Não, Andrei. Aqui no código mesmo, quando a gente está na parte não, de estruturar. Perdão. Esquece Python, Andriele. Beleza. Não influencia em nada. Você pode escrever bagunçado. Ok? Tá bom, obrigada. Nada não. Então, é o seguinte. Você pode criar novos
novos elementos com esses pacotes. Você precisa carregar eles, tá? Então, para você carregar eles, basta você usar esse usePacket. Aí você chama eles. Usepacket e o nome do pacote. Tabu, por exemplo, né? Esse aí. Vários outros, né? Ok? Eu vou pôr um aqui para Antix, que é um muito... O pessoal gosta de usar muito para desenhar, quem gosta de enfeitar muito o livro, né? Às vezes usa esse aqui. Você pode separar por vírgula, mas você tem que carregar eles no preâmbulo. Usepacket e chama o pacote. Então tá, aí você pode criar novos elementos flutuantes usando esses pacotes, tá, gente? E lá você tem várias opções de customização. E tem pacotes também para você customizar esses caption aqui, né? Você customiza qual o separador que você vai usar, ok? O que você quer que apareça, mas a gente não vai ficar enfeitando muito aqui, não. Beleza? Alguma pergunta mais dessa parte? De elementos flutuantes, assim? Bom, se não tiver, vou falar aqui rapidamente do modo matemático. Depois, para fechar, a gente melhora não, dá uma brincada no design daquele livro ali, né? Porque se vocês estiverem vendo, já que eu dou um tempinho para vocês brincarem aí, se quiser, a gente tem aqui, pode ser que você não goste da margem, né? Desse jeito que tá, desse tamanho, tá muito curto, você quer ocupar mais o papel, né? A gente vai brincar com isso aí um pouquinho. Cabeçalho, rodapé, tá? Mas vamos só fazer essa parte matemática primeiro, até porque, né, acho que muitos aqui utilizam equações, né, e o negócio foi feito para matemática. Então, vocês veem que as expressões, as fórmulas, equações, ficam muito bonitas, né? Não tem problema de redimensionamento de fonte, fica muito diferente do texto, né? O que às vezes acontece nos programas como Word, LibreOffice, né? Às vezes você quer redimensionar o tamanho de uma equação, a fonte da equação fica muito diferente da do texto, tá? Então, basicamente aqui, o que a gente tem que fazer para escrever equações? A gente precisa indicar para o LaTeX quando a gente está no modo matemático ou quando não está, né? Então, toda fórmula matemática, a gente vai indicar quando ela começa e termina, ok? A gente pode indicar isso através de alguns caracteres especiais, né? Ou através de alguns ambientes, né? Os ambientes, eles são numerados e a gente pode fazer referências assim como os elementos flutuantes de figura e tabela, tá? Então, para começar com fórmula simples, né? Para a gente escrever uma fórmula e dizer para o LaTeX que está ali no modo matemático, a gente pode usar ou entre barra parênteses, ou entre cifrões simples, tá? Ou entre BigMath e EndMath. Eu costumo usar cifrão, é mais rápido. Isso você vai produzir fórmulas escrito direto na linha, tá? Então, por exemplo, observe o seguinte. Aqui eu coloquei um cifrão, coloquei só o A no meio. Por que eu fiz isso? Por que eu não escrevi o A direto? Porque observe a fonte, né? Ele distingue, ele entende que isso aqui é uma variável, né, da sua equação ali, é um elemento da sua equação, é um elemento matemático. Então, ele difere do texto, ok? Então, fica mais bonitinho. Então, a mesma coisa eu fiz para o B e para o C. Observe essa equaçãozinha simples aqui, a gente colocou entre cifrões simples, né? Então, escreveu C, circunflexo, ele faz o sobrescrito, né? Então, ficou C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, produziu isso aqui. Então, entre cifrões simples, ele fica direto na frase. Beleza? Você pode customizar algumas fontes no modo matemático, tá? Eu vou deixar aqui indicado, não vou falar, ok? Fazer letras caligráficas e tal. Você pode inserir símbolos, né? Os símbolos, eles são inseridos com os comandos, né? Então, por exemplo, se eu coloco barra alfa, eu faço um alfa, né? Letra minúscula aqui. Barra beta, eu faço um beta, né? Se você colocar, por exemplo, com maiúsculo aqui a primeira letra, barra gama, ele vai fazer um gama maiúsculo, um delta maiúsculo, ok? Mesma coisa para outros símbolos matemáticos, né? Lembra aquele exemplo da integral, né? Eu coloquei um barra int, aí ele fez aquele símbolo de integral. Aí tem uma infinidade. Uma dica, principalmente para quem está usando editores, né? Eles têm, em geral, os editores. Deixa eu abrir um aqui para mostrar rapidamente.
Eles têm atalhos, né? Com o tempo, conforme a sua área, você vai acostumando com esses símbolos, né? Com esses códigos. Mas alguns editores, eles têm atalhos, tá? Esse aqui é o Tech Studio. Para quem está rodando na máquina, esse editor é muito bom. Eu vou só mostrar aqui. Vou criar um novo aqui. Observe que aqui ele tem uma barra, eu vou ativar ela aqui embaixo, né? Se eu quiser ativar esse painel lateral, tem os símbolos aqui. Então, por exemplo, aqui tem um de operações, se eu não me engano. Tá vendo? Tem tudo. Tem um monte de coisa. Aí você acha um monte de símbolos ali, tá? Ok? Símbolos, vários símbolos, operações, operadores aqui. Beleza? Então, tem de tudo. Delimitadores, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? A gente acha bastante coisa. Aqui no Overleaf, eu acho que não tem um atalho. Mas tem um... Se você está com dúvida, não está achando um símbolo, você pode... Tem um site aqui, ó. Qual que é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui. Idefix. Mas será que ele não está mais ativo? Esse é um site que você podia desenhar e ele reconhece a forma. Eu acho que não está mais ativo, porque eu não achei aqui. Ele parece não estar... Esse aqui é um usuário. Não está mais ativo. Esse aqui. Acho que ele migrou para esse aqui. Esse aqui, ó. Detex. Basta você desenhar, ele vai te dar umas opções de comando. Um símbolo. Tá vendo? Aí, às vezes, fica fácil você achar rapidamente um comando. Ok? Mas com o tempo vocês vão acostumando com o que você mais for usar. No começo vocês vão xingar muito, vai mais rapidinho, acostuma e você consegue escrever equações muito rápido assim, tá? Então, a gente pode fazer vários símbolos, né? Ok? E caso eu queira que a minha equação fique destacada, né? Porque se eu coloco entre cifrões simples, ela fica ali no meio da frase. Se você colocar entre cifrões duplos, né? Observe que aqui eu tenho uma expressão, ó, coloquei entre cifrões duplos, né? A minha expressão ela vai ficar com um tamanho um pouco maior, destacada ali no texto, vai ficar centralizada e destacada, tá? Mas não vai ser numerada, tá? Só para vocês verem aqui eu enfeitei bastante, mas aqui eu fiz um A cursivo, tá vendo? Então eu usei aqui uma fonte caligráfica, coloquei o FKA, aí escrevi parênteses U, né, para escrever isso aqui, igual o /int, ele faz esse símbolo de integral, um sobrescrito aqui, um ômega, tá? Então enfeitei bastante. Esse nabla aqui, que é essa letra que ele faz o gradiente, que a gente chama, né? Faz esse símbolo aqui, ok? Eu fiz potências, né? Elevei a meio. Então, você pode fazer expressões bem bonitas assim, e que não ficam muito diferentes da fonte do texto. Fica bem bacana, comparado com o texto, tá? Alguma pergunta, gente? Vocês querem treinar aí antes da gente fazer? Podem ir perguntando, tá? Uma outra forma de você destacar as equações é você colocar dentro do ambiente Begin Equation, né? Você coloca entre Begin Equation e End Equation. Aí, quando você faz isso, ela vai ser numerada e você pode referenciá-la no texto, igual a gente fez, mesmo comando que a gente fez para figuras e tabelas, né? E capítulos e seções. Então, eu coloco Begin Equation, End Equation. Posso sim, Cecília, colocar lá no arquivo de referência. Esse arquivo do LaTeX que está apresentando? Eu vou fazer um exemplo prático ali, a gente vê o que está acontecendo. Pode ser?
vou só falar aqui desse a gente faz lá, e eu já vejo, já coloco lá. Então, se eu coloco no Begin Equation, ele vai ficar destacado também, mas eu posso numerar, tá? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Depois eu volto e continuo aqui. Então, vamos lá. Só repetindo o que eu falei, né? Vou criar aqui um capítulo só, uma seção. Para, sei lá, modo matemático. Então, estou criando uma seção aqui dentro de um capítulo ali, que chama modo matemático, ok? Então, eu posso escrever aqui uma equação simples, né? Entre cifrões simples, sei lá, que eu vou pôr aqui, c ao quadrado igual a ao quadrado elevado a 2 mais b ao quadrado, ok? Vou recompilar aqui. Aqui eu fiz seção modo matemático, ele fez uma equação simples aqui. Certo? Essa mesma equação, se eu escrevo ela entre cifrões duplos agora, ela vai ficar destacada. Porém, não vai ficar numerada, tá? Ó, observe que ela ficou aqui com destaque, tá? Vou melhorar um pouquinho aqui. Vou colocar um símbolo só para vocês verem um destaque maior. Vou colocar um símbolo de integral aqui, tá? Escrever f de x. Então, eu escrevi aqui f grande de x igual a i int, né, f de x dx. Então, ela ficou destacada. Observe que se eu coloco ela entre cifrões simples, ela vai ficar ali no meio da frase e não vai ter esse destaque, né? Às vezes, algumas equações você precisa destacar para ficar um pouco mais bonito. Olha só, ele ficou no meio da frase. Então, não ficou muito agradável de se ler, né? Ok? Então, coloquei entre cifrões duplos. E se eu coloco dentro do ambiente equation, vou colocar a mesma equação, aí agora você não pode colocar os cifrões, tá? Porque você já está definindo que aqui está começando o modo matemático e aqui está encerrando. Você já falou isso, não precisa dos cifrões agora. Ele vai ficar tipo esse aqui, porém, com uma numeração, né? Ele está falando que é 2.1 porque é a primeira equação do capítulo 2, que está numerada. Porque ele está numerando conforme o capítulo, isso tem como você mudar. E, já que está sendo numerada, né, eu posso colocar uma etiqueta lá, colocar um label, /label, primeira equação, vou chamar assim. Primeira EQ. E eu posso escrever aqui, né? Então, a primitiva de f é dada pela equação. Aí eu posso colocar /ref e colocar qual é a minha etiqueta, primeira equação. Ok? Aí ele vai pegar aquele número automaticamente. Mesmo que eu insira outra antes, depois ele vai já estar no automático aquilo ali. Caso você queira manter esse parênteses aqui, você pode simplesmente colocar o parênteses em volta, ok? Ou, para o caso especial de equação, você pode usar, ao invés de usar ref, eqref, que ele vai fazer referência às equações do mesmo jeito, só que ele vai manter o parênteses. E deu algum erro aqui. Será que a classe book não reconhece? Pode ser da classe book, tá? Ah, não, perdão. Já sei o que é. Vou falar. Para você trabalhar bem com esses ambientes, tá? E símbolos e tal, eu esqueci de falar, tem alguns pacotes que a gente precisa carregar, né? Que a gente recomenda carregar. Deixa eu ver se eu falei deles aqui, eu acho que eu passei direto. Aqui.
o IMS Math, né? A IMS é porque é do lado da Sociedade Americana de Matemática, foi quem encomendou por Donald Knuth lá a LaTeX, né? E o IMS Simb, tá? Então, com eles, você consegue trabalhar melhor com equações, símbolos e tal. Então, vamos carregar esses dois lá no preâmbulo, tá? Então, vou colocar rapidamente aqui. Vamos no preâmbulo, vou carregar eles. Eu vou carregar tudo aqui junto com esse, ó. AMS Math, AMS Simb. Opa. Ok? Já vou carregar um outro, AMS-THM, que é para fazer teoremas, ambientes de teoremas, proposições e tal. A gente não vai fazer aqui não, tá? Mas é para ter como referência. Cecília, eu te respondi? Era essa referência de equações que você queria? Ou era referência de referências bibliográficas? Pode falar, Andriele. É usual, André, por exemplo, a gente criar, igual a gente fez uma pasta, uma pastinha para imagem, uma pastinha para referência, criar uma pasta para colocar só a equação e chamar, para não ficar colocando dentro do texto, ou não? Porque elas são escritas direto no ponto .tec, né? Então, você não vai conseguir... Assim, se você ficar quebrando vários arquivos separados, acho que vai ficar confuso, complicado. Eu coloco no meio do texto mesmo. Então, você vai gerar muito arquivo, mas pode fazer. Ah, sim, o arquivo refbase, Cecília, vou abrir ele aqui rapidamente, né? Lembrando que você precisa colocar indicar qual é o tipo da obra, né? Ok? Você cria ele, se você está usando a plataforma por aqui, salva com extensão .bib. E os dados, né? Essas informações você pode exportar, por exemplo, do Google Acadêmico, para não ter que ficar preenchendo tudo na mão. Mas basicamente é isso, você coloca um arroba, indica o tipo da obra, abre chaves, indica qual é a etiqueta, né, a chave que você vai usar para citar, ok? E depois separa por vírgulas campos e preenche, por exemplo, título, igual entre chaves, esse cara, né, essa string aqui, ok? Vírgula, próximo campo, sendo que o último campo não pode ter vírgula aqui, ok? Aí, só lembrando a dica... Ah, show, beleza. A dica é exportar isso, que facilita muito a vida. Então tá, então a gente começou a fazer equações, né? A gente escreve elas ali no texto, pode destacar ou não, referenciar. Só uma observação que o Ambient Equation, ele não quebra a linha automaticamente. Então, se você tiver uma equação muito grande, ela pode estourar a página, tá? Então, ao invés de equation, você pode usar o comando multiline. O multiline ele vai, tipo, colocar a equação meio diagonalizada, assim, né? Só que você tem que indicar onde você quer que quebre. Para isso, é só colocar um barra, tá? Então, você começa a escrever a equação. Não vou nem colocar... Aqui ela continua, tá, gente? Mas olha só, begin multiline, end multiline, tá? Comecei a escrever a minha equação. Apareceu um barra, significa que eu vou quebrar a minha equação aqui. Aqui eu fiz uma quebra muito feia, tá? Mas aí você controla onde você quer que quebre. Aí ele vai dar essa diagonalizada na equação, se for equações muito grandes. Exportação, como assim, Norma? Acho que eu não entendi. Das referências? Faço sim. Porque isso é uma coisa que salva muito a vida, né? Você vai lá no Google Acadêmico. Se tiver lá, às vezes os jornais também eles possuem sua exportação lá, né? Tem um botãozinho para você exportar. Vou fazer pelo Google Acadêmico. Muita gente usa gerenciadores de referência, como o Mendeley Desktop, não sei se vocês já ouviram falar. São gerenciadores de bases bibliográficas, né? Por esses programas, você consegue também exportar, tá? Então, basta, sei lá, você achou no Google Acadêmico o que você quer, tá? Eu venho aqui nessa aspas para citar, né? Clico em BibTeX, é só copiar e colar, e tocar, e ir embora, né? Ok? Então, você copia, vai lá no ponto .bib e cola, né? Talvez precise fazer uns ajustes e tal, porque
Às vezes ele não coloca a obra correta, às vezes é um livro e está lá como article, né? E você faz esses ajustes, tá? Escolhe aqui a chave que vai servir para você memorizar, tá? Como citar e pronto. Aí você pode citar lá no texto. Beleza? Então tá. Então, vou falar mais algumas coisas rápidas de equação, tá, gente? Só para vocês terem em mente o que dá para fazer, mas a gente não vai ficar fazendo aqui por causa do tempo, né? E assim, eu acho que é algo mais cansativo, é algo que aos poucos você vai vendo o que você precisa, nem todo mundo precisa da mesma coisa para isso aqui. Então, vou falar rapidamente de algumas coisas. Agora não vou fazer muito exercício. Não quero ser muito chato, né? Tá na fala, se estiver sendo chato, vocês falam, por favor, porque pode ser bastante informação. Então, lembrando, o circunflexo e o underline, você pode fazer os expoentes e os subíndices, né? Assim como a gente, né, o sobrescrito e o subscrito funcionaria tipo isso, né? Então, por exemplo, você pode aqui no símbolo de integral fazer isso, né? O underline, o subscrito, ok? Em vários outros, você pode fazer isso. Uma observação é que esses caras, eles vão afetar apenas o caractere seguinte, tá? Então, observe o seguinte, se eu escrevo dessa forma, o _sum, ele faz esse símbolo de somatório, tá? Se eu coloco underline i igual 1 elevado n, apenas o i que vai ficar no underline, vai ficar aqui embaixo, ó. Ok? Como que eu faço para dizer qual o grupo que eu quero que esteja ali? Basta você colocar entre chaves, tá? Então, coloquei entre chaves aqui, ó, i igual a 1, então o underline vai afetar esse grupo todo. Então, esse grupo que vai ficar aqui embaixo. Beleza? Às vezes dá esses erros, vocês não entendem o que está acontecendo. Aí eu vou deixar aqui o material de referência, vocês dão uma lida depois, mas pode fazer frações, raízes quadradas, né? Tudo com comando. A barra, QRT, você faz a raiz, né? Pode pôr um comando dentro do outro e assim brincar bastante na composição das fórmulas, tá? Vou pular isso tudo aqui, alguns comandos, tá? Vocês já têm funções pré-definidas. Por que eu vou fazer funções? Eu não posso simplesmente escrever a função, escrever cosseno, eu não posso simplesmente escrever COS. Lembra que quando você escreve no modo matemático, né, a fonte de uma variável ela fica diferente, né? Se você observar aqui o x, ó, ele está um pouco no itálico, né, diferente do que está acontecendo aqui com essas palavras, né? Então, para funções, a gente, em geral, pode usar essas pré-definidas ou definir as nossas, ou ainda redefinir essas, tá? Porque, por exemplo, aqui elas vão pegar tudo em inglês, né? Então, o seno, por exemplo, ia aparecer SIN, então você precisa redefinir ela, tá? Nem todas você vai precisar, né? Que nem cosseno não precisa. Mas você pode redefinir. Aí, depois eu falo como a gente pode redefinir algumas coisas. Ok? Uma coisa muito importante também, aí aqui eu vou fazer um exemplo com vocês, são os delimitadores, né? O que acontece? Às vezes você precisa ajustar um parênteses ou uma chaves a um conjunto lá de informações. Para isso, basta você usar um /left e /right. Então, por exemplo, se eu coloco aqui /left e esse parênteses, né? Tudo que vier depois aqui, ele vai ajustar o tamanho desse parênteses a essa informação, tá? Importante que todo /left tem que ter um /right, ok? Então, ele ajustou aqui, ó, esses caras a essa informação aqui. O /right ajustou a esse caractere esquerdo aqui. Então, ele, tá vendo que aqui, ó, fez um parênteses maior, senão ia ficar um parênteses pequenininho aqui, podia ficar feio, né? Ok? Então, ele ajusta automaticamente. Se você só quer aumentar, colocar no modo explícito o tamanho, você tem algumas opções que estão listadas aqui, tá? São os big GG aqui, alguma coisa, tá? Isso ele não faz o ajuste automático, são tamanhos pré-definidos, caso você queira aumentar um pouquinho. Então, assim como o tabular, você pode, dentro do modo matemático, usar o array para fazer matrizes, né? Que nada mais é que uma tabulação, linhas, colunas, preenche com dado. Então, funciona da mesma maneira, ao invés de begin tabular, você vai colocar begin array, né? Indica quantas colunas e seu alinhamento. Aí preenche os dados usando a mesma coisa, o e comercial para saltar de coluna e o / para saltar de linha, ok? Observe o seguinte, antes de começar o array aqui, eu coloquei um /left,
Para quê? Esse parênteses ele vai ajustar a essa matriz, a esse array aqui. Então ele fez esse parênteses grandão aqui. Ok? Lembrando que todo barra left tem que ter um barra right, certo? Agora, Andriele, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer um sorteio aqui? Vou mandar um desafio, quem fizer, a gente dá um vale-livro também, qualquer coisa eu dou o vale-livro. Tranquilo, tranquilo, pode. Então o desafio é o seguinte. Pera, já está a resposta ali, né? Eu vou escrever aqui uma equação. 2 segundos. Quem conseguir fazer, usando a array, vai ganhar esse brinde aí. Deixa eu só fazer separado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer ela aqui, vou projetar uma equação bastante simples, tá? Deixa eu abrir um novo documento. Dois segundos, deixa eu só porque eu estou fazendo ele separado. Deixa eu pensar como que eu vou fazer. Já... claro que eu vou dar uma dica aqui, porque tem um detalhe, tá? Isso aqui. Ok, deixa eu só colocar no principal. Tô vendo que eu estou usando ele de forma colaborativa comigo mesmo, né? Cadê minha equação? Tá compilando. Deu uma travada aqui na internet. 2 segundos, gente. Ele não tá aparecendo. Já sei o que eu vou fazer. Vou esconder isso aqui de vocês. Pronto. Aí vocês vão ver. Sumiu, Andrei. Eu escondi aqui mesmo. Ele deu uma travada aqui, tá, gente? Eu tô com a internet um pouco ruim, tá mó temporal aqui. Mas ele tá compilando. Só um minutinho, por favor.
Deixa eu pausar o compilador e refazer. A gente está compilando ainda, só um minutinho. Acho que agora foi. Vamos achar aqui, deixa eu ver se ela saiu. Foi. Tá vendo essa equação aqui? Estão conseguindo enxergar? O desafio é tentar fazer ela aí, tá? Só umas observações. Esse comando menor ou igual, para você fazer, é /leq o comando. L-E-Q, ok? Aqui, observe o seguinte. Aqui tem uma matriz aqui dentro, um array. Tá? Que está tabulado. Fiz uma linha, quebrei em outra linha. Tá? Outra coisa. Aqui eu usei um /left para fazer esse ajuste. Mas aonde está o lado direito, o /right? Lembra que eu falei que todo /left tem que ter um /right? Basta você colocar /right ponto. Aí ele não vai imprimir nada. Tá? Você pode pôr um /left e uma barra chaves para imprimir as chaves. Tá? Então, /left, chaves. Depois que fizer a matriz, /right ponto. Ok? Vou dar 5 minutinhos aí. Ou 2 minutinhos, aí a gente vê quem vai ganhar o livro aí. Não vale roubar, hein? Ver referências aí. Ok? Vamos lá. 2 minutinhos, aí a gente tenta ver como é que faz isso. Eu prometo que eu vou parar de falar do modo matemático, tá, gente? Daqui a pouco. Tá saindo alguma coisa aí? Estão tentando? Ver se eu mostro um pedacinho aqui. Mostrei tudo. Vai lá, Léo. Observe o que está aparecendo aqui na escrita, né? Primeiro aparece f de x. Então, você vai dentro do modo matemático e escreve f de x igual. Aí depois começa outra coisa, né? Vou deixar mais 2 minutinhos, tá? Aí a gente vê se vocês vão ganhar um livro aí. Faltou só a chave. Então, para imprimir a chave, você coloca um /left, chave. Saiu como parênteses porque você deve ter colocado um /left parênteses, não é? A chave é um caractere especial, então para você imprimir ela também, tem que colocar um barra antes.
assim, tá? Aí, se tiver no computador, conseguir compartilhar a tela para a gente ver, quem conseguir. É só falar, tá? Ou explicar, né, o que está escrito. Foi? Você consegue compartilhar, Léo? Ou copiar o código e cola aqui no chat que a gente verifica. Só copiar e colar. Show de bola. Acho que é isso aí, isso mesmo. Vou copiar aqui. A única coisa é que ele não está destacado, né? Mas está tranquilo, ó. Vou colocar aqui depois dessa equação, seu código, vamos ver se deu certo. Ah, se compilou, viu que deu certo, né? Ali, ó, tá ali. Show de bola, parabéns. Então, Léo, depois eu entro em contato contigo. Ganhou um vale compra em livraria aí, tá? A única coisa é que aqui você está usando entre o Begin Math e End Math, ele não vai estar destacado, ele vai estar como se fosse numa frase comum, tá? Então, para destacar, ou você coloca no Begin Equation, ou entre cifrões duplos, tá? Então, deixa eu voltar aqui para onde está. Então, ao invés de Begin Math, eu vou só substituir aqui, ó, por Equation, por exemplo. Deixa eu trocar aqui. Então, aí ele vai ficar destacado e numerado, tá? O math, ele funciona como cifrões simples. Então, tá lá, ó. Show de bola, bonitinho, né? Você vê que a fonte fica muito parecida quando o texto fica o alinhamento bom das equações, dos caracteres, ok? Vírgula aqui. Show? Então tá, show de bola. Parabéns, Léo. Depois eu entro em contato contigo. Então, finalizando, gente, a parte do modo matemático, tá? Não vamos ficar fazendo muita coisa aqui, mas você pode definir ambiente de teorema e tal, usando aquele AMS THM, tá? Você cria um ambiente com o comando /new theorem, lá no preâmbulo, coloca o nome do ambiente, por exemplo, proposição. Ou melhor, o nome que você vai chamar, né? Ok? O título do ambiente, então você vai escrever aqui, por exemplo, proposição, e a forma de numeração. Essa forma de numeração é se você vai numerar conforme capítulo, conforme seção, né? Mas se você coloca aqui chapter entre esses colchetes, se for o primeiro teorema do capítulo 2, aí vai aparecer 2.1, ou proposição 2.1, alguma coisa assim, tá? Beleza? Então, chega de modo matemático. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade assim de equações que queira saber? Ou a gente pode partir para finalizar, fazer uns enfeites assim no livro? Gente, tá chato? Como é que tá sendo? Tá tranquilo? Show de bola. Beleza. Então, assim, a gente tem algumas opções rápidas de customização, né, de título de capítulo, por exemplo, tá? Tem alguns pacotes já que customizam isso rapidamente. Claro que você pode fazer na mão essa customização, né? Em geral, na prática, você não vai fazer, né? Você vai pegar um modelo pronto. Ou, caso você esteja escrevendo um livro aí, você pode utilizar ele para fazer, né? Usar esses modelos prontos. Eu vou colocar aqui o site, tá? Que perguntaram ali no chat para reconhecer o símbolo, tá? O Léo já foi. Valeu, Léo. É isso aí.
Tá? Se você vai lá e desenha, ele te dá algumas opções. Mas tem também, assim, para quem está usando os editores, tem lá os atalhos para os símbolos. Tá? Então é o seguinte, exemplo, só para vocês verem isso, é esse pacote, FNCY Chap. Ele permite você customizar rapidamente esses títulos de capítulo, né? Usando uma dessas opções aqui, ok? Vou fazer uma só para vocês verem. Então, eu vou colocar lá no meu preâmbulo, eu vou carregar esse pacote com aquela opção, tá? Então, eu vou colocar aqui, /usePacket, FN, ele não apareceu aqui, CY, Chap. Vou passar uma daquelas opções, tá? Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente ver, ó. Lá naquele Citan, você tem um repositório de todos os pacotes, você consegue consultar a documentação e tal. Eu vou abrir aqui o PDF só para a gente ver. Aberto aqui, com exemplo. Então, tá vendo lá? Você consegue consultar tudo, tá? Então, esse aqui é o mais simplesinho, ok? Tem uns bem melhores, que eu vou falar daqui a pouco, né? Para quem está usando outras classes. Vou pegar um desses aqui. Rezar para funcionar. Vou pegar esse cone aqui para a gente ver o que acontece. Então, observe, vou deixar aqui aberto aqui nesse capítulo. Vou pôr essa opção, né? Vamos ver como que é a customização dele. Olha aqui como é que já mudou o título do capítulo. Esse aqui é um modelo pré-definido de título de capítulo. Tá vendo? Ele já agora ficou assim, o formato do título dos capítulos. E aí você pode testar outros. Esse aqui é um exemplo, tá, gente? Tem outros pacotes para isso. Tá? Vou pegar agora e colocar essa opção Glen aqui. E na documentação você vê. Tá vendo? Ó, tem esse modelo, ok? Esse aqui. Tem esse, tá vendo? Ó, essa opção aqui com esse cara. Tá vendo? Isso aqui você consegue mudar rapidamente usando pacotes, mas você pode definir na mão também, ok? Na classe Memoir tem outras opções, aí no slide lá eu deixei o link, tá? Não vou ficar fazendo isso, que é só enfeite, né? Mas para quem quiser pode ver lá. Uma outra coisa importante na paginação, né, nas páginas, é que toda página ela tem um estilo já. O LaTeX ele tem alguns estilos pré-definidos de página, tá? Basicamente são 3. O plain, o que esse estilo de página faz? Ele imprime o número das páginas no centro do rodapé. Esse é o cara que tá aparecendo ali, se eu não me engano, né? Na classe book, eu não tenho certeza não. O headings, que ele vai no cabeçalho, ele coloca o capítulo que está lá, né? Ok? E o número da página, e o rodapé fica vazio. O empty, ele deixa o rodapé e o cabeçalho vazio, tá? O formato da numeração da página, eu até falei numa dúvida de alguém na aula passada, com o comando page number, e você consegue escolher o estilo, tá? Arábico ou romano, tá? Você usa uma dessas opções. E o contador de página você pode escolher com o comando setCounter. Esse setCounter serve para outros contadores também. Você pode mudar o contador do capítulo, né? Para mudar o número do capítulo. Ninguém quase vai fazer isso, mas tem vários outros contadores que você pode setar, você pode mudar o número, tá? Então, vou só falar aqui rapidinho do estilo de página, tá? Quando você coloca o comando page style, você está definindo um estilo padrão para todas as páginas. Ou se você usa dispage style, você define aquela página onde você colocou esse comando com aquele estilo. Então, suponha, por exemplo, que você... Vamos dar uma olhada como que está aqui. Eu vou tirar vou deixar o padrãozão, tá? Vou tirar essa customização. Olha só, aqui, por exemplo, né? Ele tá usando, deixa eu dar uma olhada. A classe book, ele usa o headings por padrão, né? Então, observe que ele coloca aqui, ó, no cabeçalho, o título do capítulo, ok? E o número da página, e o rodapé está vazio. Aqui, esse cara, ele está
Por que ele fez isso aqui? Ah, e no book, ele faz isso para as páginas comuns, e a primeira página de abertura de capítulo, ele usa o plain, tá? Então, se eu faço isso aqui, por exemplo, ó, barra page style, plain, então todas as páginas, eu estou colocando esse estilo plain, tá? Tá vendo? Olha só, aqui que estava no headings, agora ficou assim. Então, eu forcei todas as páginas a seguirem esse estilo. Caso eu queira, eu vou deixar aqui headings. Headings, assim, né? É headings ou my headings? Headings só. Ah, faltou um N aqui, eu acho. Headings. Né? Eu vou deixar esse cara aqui e vou forçar algumas páginas a serem outro estilo. O que deu erro aqui de novo? Eu escrevi alguma coisa errada? Deixa eu testar aqui my headings. Ah, tá. Acho que eu escrevi errado. Né? Não, tá certo. Bom, não sei o que está acontecendo aqui. Headings. Tá certo, né? Eu escrevi certo? Escrevi. Page Style LaTeX. Deixa eu só ver um negócio aqui. Headings, tá certo. Classe book. Ah, eu pus um N a mais ali, né? Ah, é o N que eu... Tá. Esse cara aqui. Pronto. Desculpa, gente. Não estava enxergando o erro ali do N. Então, agora ele está colocando esse headings, né? Eu posso forçar, por exemplo, vou pegar essa página aqui, né? O book por padrão já era headings, né? Mas eu quero forçar essa aqui, onde que seja, por exemplo, plain ou vazio, né? Por exemplo, não quero imprimir número nenhum. Isso pode ser útil, por exemplo, se essa página aqui, ó, eu quero... Ela apareceu um número aqui, porque depois do título, né? Eu posso colocar aqui um empty, aí ele vai apagar, vai deixar essa página em branco, tá? Ok? Então, vou nessa aqui, vou forçar ela um estilo, né? Tá o headings, então eu posso simplesmente /dispage style, forçar um estilo, por exemplo, plain. Então, apenas essa página vai receber o plain, não vai afetar as demais, as posteriores, tá? Cara, escrevi errado de novo, não precisa. Ah, faltou um Y aqui. Valeu. Valeu, Léo. Dispage style, empty. Tá? Então, vai ficar vazio. Era para ficar vazio. Pegou a próxima. Deixa eu pôr aqui quando eu estou abrindo. Como fazer citações. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu aumentar esse texto. /lipson 1A8. Ele não está mudando aqui. Por que será? Dispage style empty. Estranho.
Eu estava escrevendo alguma coisa errada que eu não percebi de novo. Não sei. Bom, olha lá, this page style empty. Aí tá vendo? Ela ficou vazia, ó, tirou aquele número daqui. Ok? Então aí eu posso forçar qualquer página a ter um estilo único assim. E você pode definir seus estilos também, tá? Uma forma mais simples de você customizar esse cabeçalho e rodapé é você usar um pacote, tá? Que é esse aqui, Fancy HDR, tá? Então você pode forçar uma página, né, definir todas que vai usar esse estilo, page style Fancy, tá? O comando Fancy Head, você define como vai ser seu cabeçalho, né? Se você deixa vazio, inicialmente ele vai limpar toda a configuração que tem. Fancy Foot, ele vai limpar o rodapé, ok? Como que você configura o que você quer nesse cabeçalho e rodapé se você for usar esse estilo? Você vai usar esses seguintes indicadores, né? O E e o O para indicar páginas ímpares e páginas pares e ímpares, ok? LCR para esquerda, centro e direita, ok? É basicamente isso aqui. Esse aqui tem uma outra forma de você usar, mas não precisa se você usa Fancy Head e Fancy Foot, tá? Vamos fazer usando Fancy Head e Fancy Foot. Então, por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou colocar no meu cabeçalho Fancy Head centralizado, vou escrever a palavra draft aqui, né? Ou rascunho, qualquer coisa. Vamos fazer isso lá na prática, só para a gente ver. Então, eu vou pegar aqui, eu vou carregar o pacote, tá? Lá no arquivo principal. Fancy HDR, ok? Eu vou definir aqui o page style, eu vou colocar esse cara. E vou definir aqui. Isso para o geral, tá? Para o capítulo todo. Léo, qual é a dúvida quando eu uso a chave depois da função? O colchetes ele vai imprimir normal aqui, né? Ok? Aí depende do que você quer imprimir, né? Ok? Depende do que você quer imprimir. Aquelas chaves ali é só porque aquela função ela era definida em duas partes, né? Ela é particionada. Para valores maiores que um certo número, que eu já esqueci lá, ela era definida por uma reta, eu acho. Ela era uma parte de uma equação do primeiro grau. Então, a função ela é assim, para x maior que zero ela é uma reta, né? E para x menor que zero ela é um pedaço de uma parábola. A gente usou chaves aqui só para isso. Ok? Então, olha só. Ih, não entendi. No LaTeX, foi mal. As chaves, ele é um caractere especial para delimitar campos, né? O colchetes, ele aparece nos comandos quando você vai indicar a opção do pacote, né? Então, alguns pacotes, alguns comandos, né? Não só pacotes, mas os comandos, o colchete, eles são opções que o pacote pode receber, né? Então, por exemplo, lá na inclusão de imagem, né, que a gente viu na aula passada, eu passei como opção, por exemplo, mudar a escala da figura, tá? Coloquei a escala meio ali. Então, são opções que você pode passar, você pode apagar ele, tá? Então, só voltando lá, gente, eu vou fazer aqui, ó. Primeiro vou limpar. Beleza, Léo? Fancy Head. Vamos limpar tudo? Barra Fancy Foot. Vou deixar tudo assim, só para a gente ver. Então, aqui eu estou tirando o cabeçalho e o rodapé. Observe que aqui ele fez uma linha, porque o Fancy ele já cria essa linha, a gente consegue customizar o tamanho dela, tirar ela, tá bom? Depois eu falo. Mas, ó, limpou o cabeçalho e o rodapé. Por padrão, o Fancy faz essa linha aqui, mas a gente vai mexer nela daqui a pouco. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, Fancy Head, vou colocar um C, porque eu quero centralizado, vou escrever qualquer coisa aqui. Então, isso aqui, em todo o cabeçalho, ele vai imprimir essa palavra, rascunho, né? Eu poderia aqui... Opa, fez alguma besteira aqui. Cara, ele tá doido aqui. Tem algum lugar que eu forcei?
Não sei se ele está diferenciando. É que eu não limpei, né? Vou limpar primeiro, perdão. Eu vou limpar porque ele está usando os dois. Ele está usando que tinta só compondo esse outro. Lembra de deixar ele limpo aqui? Eu tinha limpado e escrevi em cima. Tem esse head. Ok, então, em geral, vamos limpar primeiro tudo que já está configurado. Aí depois a gente coloca novos elementos, tá? Porque ele vai só somando elementos, tá vendo? Então, ele escreveu aqui rascunho. Beleza? Então, eu poderia, por exemplo, eu vou agora à esquerda nas páginas ímpares e à direita nas páginas pares. Eu vou escrever isso aqui. Então, esse comando, esse cara, ele vai aparecer nas páginas ímpares de um lado e nas pares de outro. Então, por exemplo, aqui, ó, essa página par, ele está aparecendo à direita e na página ímpar à esquerda. Então, você consegue brincar. Então, você pode pôr figuras ali, você pode aqui dentro colocar o Include Graphics, você quer imprimir um logo. Você pode inserir a seção correspondente, tá? Então, você pode brincar, tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Eu não vou ficar falando como customizar muito, tá? Vou deixar ali. A espessura da linha você pode mudar, então, se você põe aqui 0, ele vai limpar aquela linha, tá? 0 centímetros, ok? Então, assim você customiza cabeçalho e rodapé. Cara, numa folha, o LaTeX, ele entende uma folha, divide a folha, tem muitos elementos, como ele compõe uma folha do papel. Esses elementos estão aqui, né, nesse gráfico, né? Então, por exemplo, você tem aqui o corpo do texto, né? A altura e a largura. Inclusive, você pode medir essas medidas para setar figuras, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essas medidas, por exemplo, text width, ele pega a largura do texto, tá? Então, vou dar um exemplo só para mostrar. Suponha que eu queira deixar uma imagem da largura do texto exatamente, independente da margem que eu defino depois. Vou pegar uma imagem aqui qualquer, vou pegar essa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a largura. Opa. A largura, eu vou colocar ela, eu poderia colocar 3 centímetros, 5 centímetros, ou eu posso colocar aqui, ó, text width. Então, ele vai pegar e vai deixar ela da largura do texto. Se eu mudar a margem, ele vai mudar essa figura. Ela está lá, ó, da largura do corpo do texto, tá vendo? Certinho. Suponha que eu queira metade da largura do corpo do texto. É só um pouquinho, 0,5 text width. Ele vai colocar 50% da largura do texto. Então, essas medidas são muito úteis para você customizar o seu trabalho também. Claro que, novamente, em geral, a gente não vai ficar fazendo essas customizações, né? Tá? Mas todas essas medidas, você pode utilizá-las. Ok? Então, por exemplo, se eu quero setar um desses parâmetros, a largura do texto, por exemplo, né? Eu quero simplesmente setar, definir. Eu quero que o meu texto tenha 3 centímetros só de largura. É absurdo isso, né? Mas basta usar o comando setLength. Então, eu vou setar essa medida aqui. Eu passo qual é o parâmetro, tá? Eu vou colocar a tabela do nome dos parâmetros em seguida. E qual o comprimento que eu quero. Então, por exemplo, a altura do cabeçalho, que é esse cara aqui, ó, né? Essa altura aqui, ó. Esse não é a margem, é a altura do cabeçalho mesmo, tá? Essa medida aqui. Se eu faço isso, eu tô colocando ele com 13 pontos. Poderia ser em centímetros aqui também, tá? Polegadas e tal. O outro comando que você pode utilizar é adicionar aquela medida que já tem, não setar ela, mas adicionar um valor a ela. Por exemplo, eu tenho meu texto, meu cabeçalho está muito pequeno, eu quero só reduzir ele, tá muito grande. Eu quero reduzir ele em 1 centímetro. Acho que isso não vai acontecer, né? Mas você coloca para adicionar a medida, o nome do parâmetro, né? No caso, poderia ser head height, e o menos 1 centímetro. Então, você vai diminuir 1 centímetro. Você está adicionando menos 1 centímetro naquela medida, ok? Então, basicamente, são esses 2 parâmetros que você pode controlar. Tá? Calma que tem uma forma mais fácil de você setar isso. Ok? Por exemplo, margens, né? Então, você está vendo? Esse aqui é um padrão na classe Book, por exemplo. São essas medidas, se eu não me engano, que ela tem. Por isso que eu coloquei aqui.
E aqui está o nome dos elementos, tá? O elemento 1 aqui é essa margem, tá? Ok? Essa distância. Aí tem aqui o nome dos elementos. Tem uma tabela com o nome dos parâmetros, tá? É a largura do papel, a altura do papel, a largura do texto, a altura do texto. Então, tudo isso você pode definir, ok? Usando o setLength, ou add to length lá. Uma forma fácil, rápida de você definir, por exemplo, margens, né, e vários outros elementos, é usar o geometry, que aí você não precisa ficar setando todas aquelas informações, né? Então, com geometry, você pode passar como opção toda essa configuração do papel. Vou fazer isso lá para vocês. Vou mudar apenas as margens para a gente ver a diferença, tá? Aqui no slide que eu enviei por e-mail, né? Se alguém não recebeu, me manda um e-mail que eu passo de novo. Ele tem aqui os parâmetros que você pode setar, tá bom? Alguns parâmetros, tá? Eu vou fazer só para margem para não perder muito tempo. Então, olha só, lembrando, olha como que está aqui meu papel, né? Na classe book. Por padrão, vou chegar aqui, está mais fácil de ver. Ele tem essas larguras aqui de margem, ele diferencia a margem esquerda e a direita, né? Eu vou usar o pacote Geometry, que fica muito fácil. Geometry. E vou mudar o seguinte, eu vou colocar aqui left, vamos pôr o quê? 2 centímetros, pode ser? E vou pôr right também, 2 centímetros. Então, compilando, a margem da direita e da esquerda vai estar sempre com 2 centímetros. Ó, pronto. Olha como é que ficou aqui. Tá vendo? Já mudou. Ok? Vou pôr aqui, 2 ficou ruim para essa fonte, vou pôr 3. Não sei se ficou ruim, né? Beleza? Então, vocês podem fazer essa mudança aí. Mesma coisa, margem superior, inferior, basta você colocar aqui top, bottom, ok? Aí você muda. O nome de todos os parâmetros que você pode usar, não sei se estão todos aqui, mas eu acho que sim, são esses caras aqui. Observe que tem várias coisas que às vezes a gente não conhece, né? No LaTeX. Por exemplo, tem a nota de margem aqui, tem um espaço para notas de margem, né? Aqui eu falo como que faz isso, como que se insere nota de margem, mas isso aqui você pode definir também. Alguns livros, né, tem o corpo do texto pequeno e alguns espaços para nota de margem. Ok? Tudo isso você pode definir. Beleza? Alguma pergunta, gente, dessa questão da geometria aí? Aí vocês tentem brincar, tá? Usem pelo menos o Geometry mudando margem, que aí dá para vocês verem o negócio funcionando, ok? Agora, algumas edições dentro do texto que pode ser que vocês precisem. Por exemplo, mudar o tamanho de margem. O LaTeX, ele tem quando você seta. Lembra que eu falei que ele não tem, quando eu passo aqui por opção, o tamanho da fonte, né? Se eu coloco aqui 12 pontos, eu acho que por padrão, não sei se é 10 que ele coloca essa fonte. Mudou, tá vendo? Eu aumentei um pouquinho, né? Mas você não pode passar todas as opções aqui, não sei se é de 8 a 12 só. Mas ele tem umas unidades de medida que ele mantém uma certa proporção entre essa fonte normal, 12 pontos, e umas fontes um pouco maiores e menores, que são usadas para nota de rodapé, para destaque, tá? Quais são esses nomes que você pode usar? Então, quando você coloca o barratinho aqui, ele fica muito pequeno, né? Script size, muito pequeno, footnote size, para nota de rodapé, small, e assim por diante. Esses são os nomes. Então, você pode forçar uma parte do texto a ganhar essa proporção ali na fonte. Então, por exemplo, vou aqui mesmo, só para a gente ver. Eu vou escrever aqui, por exemplo, eu vou colocar barratinho. Vou só colocar entre chaves, tá? Para limitar. Minúsculo. Vou forçar aqui uma quebra de linha. Vou colocar uma fonte normal aqui.
Então, estou imprimindo o texto tamanho normal, tá? Vou colocar um pouco maior com o large. Vou colocar uma muito maior. Só alguns exemplos, tá? Vou compilar só para vocês verem. Então, ele mantém uma certa proporção ali, tá vendo? Olha só. Aqui está o minúsculo. Ah, deixa eu quebrar aqui, né? Tá fácil ver. Então, você consegue forçar, tá vendo? Essa proporção. Você também pode definir, isso aqui em geral, assim, para 99% dos casos que você precisa modificar, ele salva, você usando esses comandos, tá? Você também pode definir um tamanho exato de fonte, sem usar essas proporções ali, tá? Ok? Para isso, tem alguns pacotes, aí eu vou deixar aqui indicado, é bastante simples, basta você carregar o pacote, esse aqui é um deles, tá? Tem vários outros, e você define o tamanho da fonte, font size, esse cara aqui é o tamanho da fonte mesmo, medida em pontos, esse cara aqui é um espaçamento entre caracteres, que é para deixar. Em geral, o pessoal usa isso 1,2 vezes maior que esse cara aqui, tá? Isso você não percebe muita diferença, não. Mas, em geral, eles colocam 1,2 vezes maior que esse tamanho que você escolhe aqui. Aqui eu errei na digitação, tá? Dessa forma que as letras vão ficar muito juntas, muito grudadas uma na outra. Beleza? Alguma pergunta? Além disso, na fonte, você pode querer setar alguma palavra em itálico, alguma palavra em negrito, né? Em caixa alta, né? Então, você pode fazer isso com esses comandos que estão aqui também. Eu vou, tipo máquina de escrever, por exemplo, né? Vou dar uns exemplos lá, negrito e itálico, de duas maneiras, para vocês, só para ter visto isso uma vez na vida. Então, uma forma é você colocar, por exemplo, text BF, ele coloca em negrito, tá? Texto em negrito. E se eu coloco text it, ele vai colocar um texto em itálico. Isso é uma maneira, tá? Vou compilar só para vocês verem. Tá vendo? Ó? Colocou aqui o texto em negrito e o texto em itálico. Outra forma de fazer isso é você coloca entre chaves o texto. Eu fiz duas aqui porque eu vou copiar, tá? Você faz de forma similar ao que você fez ali no Large, no Rude, para o tamanho da fonte. Basta você colocar aqui, ao invés de text BF, você coloca /BF. Então, tudo que está nesse campo aqui, ele vai colocar em negrito. Você coloca /it, ele coloca em itálico. Ok? Tá vendo? Então, duas formas. Aí tem outras configurações de fonte, eu não vou ficar falando aqui, tá? Mas tem tudo no material. Ok? Bom, eu vou praticamente parar por aqui, gente. Eu vou falar algumas coisas que tem aqui para vocês verem, né? Você pode definir espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, tudo isso você consegue definir, tá? A indentação dos parágrafos você consegue definir, basta você setar. Mostro sim, Cecília. Você pode setar esses parâmetros. Então, por exemplo, tem um parâmetro que é a indentação do parágrafo. Basta usar aquele comando lá para você setar essa medida. Set length, pardent, o tamanho que você quer. Ok? O espaçamento, né, entre parágrafos. Ok? Uma coisa interessante, que eu não sei se vocês perceberam, deixa eu comentar já que eu falei disso. Eu não sei porquê, se alguém souber me explicar, se há alguma mania de americano, de texto americano, o que é. Na classe book, eu vou apagar isso aqui. Não sei porquê, o primeiro parágrafo de abertura dos capítulos, eles não indentam. Olha só, não tem indentação do parágrafo aqui no primeiro, na classe book. Tá? Você resolve isso facilmente, se você quiser indentar todos.
usando um pacote, que é o indent first. Aí ele vai forçar a indentação de todos o primeiro parágrafo. Eu não sei por que fazem isso, não sei, tá? Mas você pode setar esse espaçamento. Uma outra coisa super legal. Olha só. Lembra que eu falei que por padrão o texto é justificado, né? Ali eu falo como alinhar esquerda e direita, tá, gente? Não sei se vai dar tempo aqui, eu vou mostrar rapidamente. Mas esse justificado do LaTeX é justificado de verdade. O espaçamento entre os caracteres se mantém sempre. Olha o que ele faz. Ele quebra automaticamente a sílaba. Ele faz separação automática de sílaba. Aqui está em latim, mas vocês podem escrever em português que ele vai quebrar automaticamente a sílaba. Ou seja, ele não vai forçar espaço entre palavras diferentes. Vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, ele vai fazer essa quebra e vai ficar bonito o negócio. Vai ficar bem alinhado, bem distribuído. Tá? Ok? Beleza? Então, tem isso do parágrafo. Você pode setar espaçamento vertical e horizontal com esse comando hspace e passo o comprimento, tá? Então, lembra, se você quer, por exemplo, forçar um espaço maior ali, não adianta você apertar espaço várias vezes, né? Eu falei isso na aula passada, que ele entende como um único espaço. Mas se eu usar um hspace, você pode setar o tamanho que você quiser, ok? Alinhar direita, esquerda e centralizado, né? Já que por padrão é justificado na maioria das classes, basta você usar dentro de ambientes. Flush left para alinhar à esquerda, você coloca o texto. Center, ok? E flush right, para centralizar à direita. Então, por exemplo, ou outra forma é você abre chaves, por exemplo, ao invés de usar begin center e end center para centralizar, se você usa centering, ou barra flush right, barra flush left, todo esse bloco que está nas chaves, ele vai alinhar, ok? Aqui eu tenho um monte de barra no final, porque eu estou forçando quebras de linha, tá? Se eu poderia deixar a linha em branco e fazer como parágrafo, não tem problema. Mas aqui eu fiz um texto, beleza? E está todo centralizado. Então, ou você usa entre begin center e end center, ou entre chaves aqui, coloca um barra center, ou flush right, se você quer alinhar à esquerda, à direita, ok? Olha a diferença aqui. Aqui eu estou alinhando à esquerda, né? Se eu não colocasse, por padrão ele fica justificado. Mas eu alinhei à esquerda. Tá bom? Observe que lá nas referências eu não preciso fazer isso, né? Se você está usando a BNTEC, o ABNTEC 2City, ele já faz padrão ABNT alinhado à esquerda, espaçamento simples, entre linha, ok? Então fiquem tranquilos. Bom, aí tem um monte de coisa, tá, gente? Você pode fazer mini páginas aqui dentro de uma página. Você pode fazer listas enumeradas e itemizadas. Como eu disse, o básico assim é grande, né? Muita coisa. Mas o material você consegue consultar lá, tá? Ok? Criar novos ambientes, beleza? E fazer slides. Eu não vou fazer slides aqui, ok? Falar com vocês. Mas esses slides, por exemplo, foram feitos em LaTeX, né? Até para eu conseguir imprimir aquelas equações bonitas, né? Usei LaTeX aqui. Você pode fazer slides com o Beamer. Eu vou deixar o material para vocês, de extra. E vou mostrar os modelos rapidamente, que foi pedido ali. Aí tem algum tipo de modelo específico que você queria? No próprio Overleaf, você consegue ver alguns templates. Ok? Eu tenho alguns templates meus que eu enviei por e-mail, vou mostrar. Mas aqui, ó, você consegue buscar um monte de template. Eu vou pegar aqui um de livro. Será que esse aqui está bonito? Olha, ele fez uma capa customizada, bonitinha, usando o Make Title, né? Eu vou só pegar... Não, deixa eu abrir como template aqui. Quando eu abro como template, pelo esse modelo do Overleaf, ele já faz uma cópia editável para mim, tá, gente? Eu vou descobrir como colocar isso para quem é da instituição, como colocar isso lá para facilitar, você não ter que fazer cópia e já fazer automaticamente. Mas olha só, esse modelo aqui, ele está dividido, olha, ele faz aquela divisão de seções, né? Tá vendo? Um para apêndice, para capítulos, faz separado. Ele tem aqui um espaço onde você entra com os dados do trabalho. Esses dados, certamente, são os dados utilizados para fazer essa capa customizada deles. Então, em algum momento,
Aqui tá vendo que tem aqui style.sty? STY é um arquivo que define pacotes em geral, então você pode definir o estilo também. Então, provavelmente, toda a configuração que ele fez aqui dentro. Ó. Ele carrega alguns pacotes para fonte, ele faz aqui dentro. No caso, quando você pega o modelo pronto, você chega, modifica esses dados, né? Tá vendo? Ele está incluindo as seções aqui, os capítulos. Então, se eu abrir aqui um capítulo, deixa eu ver como é que está o PDF dele. Ó, ele fez uma customização para resumo, em algum momento aqui, ele inclui resumo, tá vendo? Tem dentro da pasta sections, tem um arquivo chamado abstract. Então, provavelmente, esse é o resumo que está ali, ó, .tech. Ele usou algo parecido com o Lipson lá, que é o Kant aqui, para gerar esse texto, tá? Ok? Mas ele faz essa customização. Vamos ver o que mais que tem aqui. Mas aqui tem cara que ele usou um aqueles tipos de capítulo que eu mostrei, tá? Tem uma anotação aqui para barra lateral, ó, notas de margem. Ó, tem um cabeçalho, parece, não sei se está customizado, ok? Mas você pega o modelo pronto, aí o que você faz é preencher esses dados, né, e editar os seus arquivos. Aqui você pode criar novos arquivos, editar, mudar o texto, beleza? Aí, que tipo, Cecília, tem algum modelo específico que você queria ver? Eu não entendi muito bem. Por exemplo, aqui, me permitam só comentar aqui o modelo de TCC do IFRJ, gente, porque eu sei que tem bastante aluno aqui, tá? Eu prometo não tomar muito tempo, é coisa rápida. Mas, basicamente, ele tem uma divisão aqui dos elementos pré-textuais e pós-textuais separados em arquivos, tá? Tem um arquivo com capítulos, né, onde mostra. Então, quando você pegar o modelo, tem um arquivo main.tech, que é o seu principal, é o cara que você vai entrar com os primeiros dados. Aqui eu estou carregando um monte de pacote, eu ainda vou limpar melhor esse template, tá, gente? Não se preocupa não, mas basicamente, esquece o que está aqui para cima, os alunos vêm aqui e vão preencher. Título do trabalho, coloca o título do seu TCC. Subtítulo, se tiver. Se não tiver, basta você comentar essa linha, ok? Ou deixar vazia. O autor, nome do aluno, né, local, você pode ajustar a data, instituição, beleza? Orientador, se tiver, ok? Ou pode fazer adaptação de gênero aqui também, né, para orientadora. Se tiver, basta você passar como opção, tá? Então, o comando é o mesmo, barra orientador, mas você passa como opção esse cara, ele vai ajustar, vai fazer toda folha de rosto, ele já vai fazer tudo para você, tá? Ficha catalográfica ele já vai fazer automaticamente para você, folha de rosto, beleza? Capa, tudo bonito. Então, tem esses dados, você preenche, ok? Aqui são os dados de ficha catalográfica, que em geral, quando você defende o trabalho, você precisa fazer essa catalogação, você vai na biblioteca e pega esses dados, tá? Você preenche aqui. Aí depois, tá fácil, agora só falta fazer o TCC, né? E aí escrever o texto mesmo. Então, você vai em cada um dos elementos lá, no primeiro capítulo, sua introdução, você vai editar. Então, você pode, deixa eu pegar... Isabel, para outras normas, você pode pegar modelos prontos que já utilizam essas normas, né? Para normas de referências bibliográficas, você pode usar o BibTeX, adequando as normas. Para normas de espaçamento e tal, aí você tem que pegar modelos prontos ou carregar outros pacotes ou classes que já utilizam aquela norma, tá? Aqui a gente está carregando uma classe que eu customizei, mas para a BNT a gente tem uma classe, que é a BNTech, que ele já faz isso, ele já tem comandos prontos para imprimir folha de rosto, comandos prontos para imprimir ficha catalográfica, ok? Então você tem que buscar classes, se quiser a vida fácil, né, assim, mais fácil, você busca as classes que já têm esses comandos para customizar. Só para exemplificar, a BNTech,
você procura aqui, ele vai ter lá, aqui, por exemplo, as normas que são compatíveis com essa classe, quais normas eles estão utilizando, tá? Ele tem aqui como que você pode começar, tem uns modelinhos, ok? Instalação do LaTeX, tem alguns modelos canônicos que você pode baixar esses modelos e customizar. E para outras normas, aí tem que buscar as classes, ok? Tá? Então, tem esses modelos canônicos, né? Por exemplo, a BNT permite algumas customizações, então você vai fazer em cima desses modelos canônicos. Beleza? Isabel, você que é de Lavras, não é? Ah, ótimo, muito legal. Obrigado, tá, de estar participando aqui, muito contente com a participação do pessoal externo também. Então, assim, para esses modelos, quando você vai pegar pronto, é isso. Você vai entrar com os dados do trabalho, onde for necessário, e vai mudar seu texto, né? Fazendo tudo aquilo que a gente viu. Criar seções, subseções, por exemplo, vou abrir aqui um capítulo. Fundamentação teórica. É um arquivo.tec, eu defino um capítulo com /chapter, tá? Aqui, em algum momento, eu crio uma seção com /section, que eu chamei de equações, né? Esses modelos, ele já tem exemplos de como fazer equações e tal. Caso você não queira apagar isso aqui e criar os seus, você pode deixar ele comentado, por exemplo. Vou aqui no arquivo main, onde eu chamo eles. Quer ver, ó? Aqui eu estou carregando tudo separado, tá, gente? Só para vocês entenderem. É porque tem alguns elementos que são opcionais, né? A Isabel pode me ajudar aí. Tem um monte de coisa que é opcional lá na BNT, né? Dedicatória, agradecimentos e tal. Você pode deixar comentado isso aqui se não quiser colocar. Caso você queira, basta você ir lá no arquivo epígrafe e fazer a sua epígrafe, né? E escrever lá. Na parte textual, onde começa, basta você, caso você queira manter esse exemplo que está aqui, você pode comentar e criar um seu novo, tá? Um texto em DocX, eu posso copiar e colar? Você pode copiar e colar, mas você vai ter um trabalhinho de edição. Quando você colar, por exemplo, os parágrafos, ele não vai estar separado, porque no ponto tech, você tem que deixar uma linha em branco para separar os parágrafos, não é? Então, pode ser que você tenha que ir na mão e dar um enter lá no final do parágrafo, tá? Ok? Porque ele deixar uma linha em branco para quebrar parágrafo. Então, você consegue copiar essas strings, né? Esses textos e jogar ali. E como não precisa, como a pergunta da Andriele lá, você não tem que se preocupar com a indentação, né? Você pode fazer por exemplo, vou pegar aqui. Tem esse texto aqui, se eu fizer isso aqui, ó, deixar todo feio, não me preocupo com a indentação, não. Opa, aqui eu quebrei a palavra, não pode. Ele vai entender tudo isso como espaço simples, não vai modificar em nada aqui. Então, quando você colar lá, não se preocupe com a indentação, só se preocupe com o espaçamento entre parágrafos, ok? Você precisa deixar uma linha em branco para indicar o começo de um novo parágrafo. Beleza? O que mais, gente? Agora é com vocês, eu vou parar por aqui, tá? Obrigado novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês podem me procurar, eu encaminhei um e-mail para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E fica aberto para as perguntas. Quem quiser abrir aí, se aparecer, né? Pode aparecer para perguntar, para eu conhecer vocês, tá? Se não tem perguntas... Nada, Norma, que isso. Bom, se não tiver perguntas, vou pedir para a Isabela depois encerrar a gravação e vou deixar aqui para quem quiser abrir a câmera para se apresentar, falar qualquer coisa, tá? Não vai ser gravado. Eu que agradeço. Você está acompanhando o chat, né, Andrei? Obrigadão mesmo, tá, gente? É muita coisa, eu sei que pode ter sido muito rápido, mas tomara que vocês mexam agora em alguma coisinha assim, e alguma coisa seja útil. Podem perguntar se quiser, tá? Você quer que pare a gravação, Andrei? Acho que é melhor, né? Que aí o pessoal fica mais à vontade. Uhum.
Aí vocês podem aparecer aí, tá, gente? Quem quiser abrir a câmera agora, aparecer.